Olá, amados. Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede. O privilégio de estarmos aqui novamente para compartilharmos uma palavra maravilhosa, uma revelação do Senhor para os nossos corações. Gratidão ao Senhor, gratidão a cada um que tem acompanhado, né? O Senhor tem nos alimentado a cada manhã com os devocionais e a cada dia nós aprendemos algo novo da parte de Deus, né? Hoje o nosso título é Ponto de Partida e todos nós, queridos, temos que nos mexer. Hoje nós vamos falar de Abraão. Abraão foi o pai de uma grande nação, né? Por quê? Porque ele se mexeu, porque ele não ficou parado esperando que a promessa viesse até ele, mas ele foi até, né, a promessa. O Senhor falou para ele que para ele viver aquela promessa ele teria que sair do comodismo, sair da tua cidade, da parentela, da casa dos pais. E lógico que estava confortável para Abraão ali, né? Mas ele queria viver mais, ele queria viver as promessas do Senhor, os propósitos do Senhor para a vida dele. E ele, como um moço muito obediente, obedeceu e foi. E ele viveu realmente, né, as promessas do Senhor. E foi sim o pai de grande nação, considerado como o pai da fé na Bíblia Sagrada. E falando de Abraão, me lembro rapidinho, vou fazer um resumo de uma história aqui de Rebeca, porque nós vamos falar sobre posicionamento, sobre estar no lugar certo, na hora certa, para poder vivermos os milagres, alcançarmos as bênçãos do Senhor. E Abraão tinha um servo que chamava Eliezer, e pediu a Eliezer, Abraão pediu a Eliezer que arrumasse uma esposa para Isaac, né? Isaac, filho de Abraão. E Eliezer pegou 10 camelos, algumas joias e partiu em busca dessa esposa para Isaac. E lógico que teria que ser uma mulher disposta, determinada, generosa, uma mulher de Deus. Então, queridos, ele orou, né? E falou: eu vou ficar na beira do poço, e aí eu vou pedir água para mim, para os meus camelos, e a mulher que me der água, né? Essa vai ser a esposa de Isaac. E ele ficou ali na beira daquele poço observando. Da mesma maneira o Senhor nos observa, né? O Senhor observa a nossa atitude, nossos comportamentos, né? Se nós estamos sendo generosos, enfim. Aquele servo, né, de Abraão estava ali observando. E ele pediu para Rebeca: olha, me dá água e também me dá água aos meus camelos. E Rebeca, muito disposta e generosa, não mediu esforços, pegou água para ele, para os camelos. E queridos, pegar água para camelo não era nada fácil, porque camelo bebe muita água. E naquele tempo, o poço que Rebeca estava tinha uma escada com mais de 30 degraus que precisava subir e descer com aqueles cântaros cheios de água. E Rebeca não pensou assim: ah, nossa, que moço preguiçoso, por que ele mesmo não pega essa água e dá para esses camelos dele? Ele tá me pedindo, né? Que folgada. Não, Rebeca não pensou assim, ela simplesmente com alegria foi lá, deu água a ele, deu água aos camelos. E depois o moço ainda falou: e será que tem algum lugar pra gente se hospedar na sua casa e tal? E ela, sim, prontamente disse que sim, que teria espaço, palha, um celeiro, enfim. Rebeca muito generosa, muito disposta, muito trabalhadeira. E ele falou: bom, essa sim vai ser esposa de Isaac. E assim foi, levou Rebeca. Não posso mais entrar, mergulhar mais fundo na história, mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer do posicionamento de Rebeca, né? Eliezer tinha feito uma oração de que a pessoa que estivesse disposta, fosse generosa, né, que seria a esposa de Isaac, um moço bem-sucedido na época. Então Rebeca, sem saber de nada, foi disposta, foi generosa, foi obediente, né? Então, quando nós somos assim, queridos,
Quando nós temos atitude, boas atitudes, temos empatia, generosidade, automaticamente nós recebemos a bênção do Senhor. Nós não fazemos com interesse em nenhuma recompensa, mas a recompensa vem porque o Senhor Deus é generoso, né? Ele não deve nada para nós. O Senhor quer cada vez mais nos abençoar. Mas nós precisamos nos mexer, sair da zona de conforto. Se Rebeca tivesse pensado, eu não vou sair hoje não, o sol tá muito quente, vou ficar aqui, amanhã eu pego água do brado, hoje eu não... Não, ela simplesmente saiu de casa e foi, e viveu a bênção do Senhor. Amém? Não posso me alongar mais que as horas voam, os minutos, né? Vamos ler aqui, ó. Em Gênesis 12, 2, 3 fala assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famosos o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor tem, queridos, promessas, né, maravilhosas para nós. Todos nós temos um chamado, não quer dizer que a gente vai ter que sair da nossa casa, da nossa terra. Não, é um chamado diferente para cada um, mas importa que estejamos dispostos, que a gente tenha a atitude de fazer algo que o Senhor nos pede. Por mais difícil que seja, como foi difícil para Abraão naquela época, nós devemos ser obedientes e viveremos os milagres do Senhor. Vamos para a leitura que fala assim: Deus tem sonhos e projetos para cada um de nós. E assim como Abraão, somos convidados a dar o primeiro passo. Ele foi designado a ser pai de nações, por isso precisou deixar a terra de seus pais e migrar para lugares desconhecidos, sem saber como seria o seu trajeto, muito menos dos milagres que viveria. Entretanto, sua fé lhe permitiu primeiramente ouvir a voz de Deus, o chamado para a missão. Ele também foi tomado de coragem para sair da sua zona de conforto, convicto de que Deus lhe proveria todos os meios para que os seus propósitos se cumprissem. Ou seja, Abraão era um homem de muita fé. Aprendo que é necessário estarmos atentos para ouvir o apontamento de Deus, pois é muito fácil nos confundirmos ou simplesmente ignorarmos aquilo que o Pai quer de nós. Abraão também poderia ter ouvido e deixado de agir por medo ou insegurança, mas é nesses momentos que a fé entra em cena. Ela é a convicção de que Deus falou, vai se cumprir. E se apegando a ela, Abraão foi em direção às promessas. As novas terras podem representar para cada um algo diferente. Não significa literalmente que precisamos abandonar nossa cidade e partir para lugares distantes, mas às vezes pode significar mudanças na área profissional, aprender uma nova habilidade, despertar um novo talento, enfim, mudar o rumo de alguma maneira. A partir de hoje, saiba que se Deus pediu, Ele dará toda a condição para que se cumpra. Contudo, faça a sua parte e posicione-se. Tenha fé, ainda que o cenário exterior seja desanimador, porque aquilo que Deus disse é o suficiente para que você prove do milagre. Nossa frase do dia de hoje é: sua atitude determinará a concretização do seu milagre. A palavra-chave é posicionamento. E é isso, queridos, sobre estarmos no lugar certo, na hora certa, nos movimentando, tendo atitudes generosas, tendo empatias. Eliezer orou, né, e falou com Deus que a pessoa que fosse generosa, a pessoa, né, a mulher que desse água a ele, os camelos, essa seria a esposa de Isaac. Muitas vezes tem pessoas orando, precisando de algo que Deus quer, que Deus deu pra gente e a gente precisa distribuir. Um abraço, um aconselhamento, um sorriso, né, uma atitude de alguma coisa, né, boa para o reino, para o nosso próximo. Então, que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa, nos mexendo, deixando de lado todo o desânimo, todo o cansaço, toda a preguiça, toda a inércia, tudo que nos paralisa em nome de Jesus, para vivermos as promessas, os propósitos do Senhor. E o tempo vai se avançando. Vamos orar, queridos, vamos fazer uma oração nesta manhã.
em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos diante de Ti, Pai, neste momento, Senhor, reconhecendo que atitudes e posicionamentos, Pai, são fundamentais para a concretização do milagre em nossas vidas. Senhor Jesus, como o Senhor colocou, Deus, Rebeca no lugar certo na hora certa, assim como o Senhor Jesus chamou Abraão para o ponto de partida. Nós também, Senhor, nós queremos estar disposto a dar, Senhor Jesus, passos de fé, confiando em Ti. Ajuda-nos, Deus, a manter os nossos corações cobertos, as nossas mentes, Senhor Jesus, firmes, que os nossos corações, Senhor Jesus, estejam abertos, cobertos, protegidos pelo Senhor, Deus, que nós não sejamos roubados, Pai, mas, Senhor Jesus, que nós possamos estar firmes, sabendo que quando nos posicionamos, Senhor, conforme a Tua vontade, o Senhor age em nosso favor. Deus, fortalece a nossa fé para que possamos romper todo o desânimo, toda a preguiça, todo o cansaço, todo o comodismo. Senhor Jesus, que possamos ser valentes, desbravadores, corajosos, determinados. Senhor, que venhamos ter atitudes de obediência para viver as bênçãos e os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Assim, Senhor Jesus, como foi na vida de Abraão, Senhor, assim como foi na vida de Rebeca e vários outros personagens da Bíblia, Senhor. Todos, Senhor Jesus, que se mexeram, todos, Senhor Jesus, que saíram do marasmo, do desânimo, Senhor Jesus, viveram as Tuas promessas e os Seus milagres. Que nós possamos também, Senhor, estar motivados a cada dia para fazermos algo por o reino, para, Senhor Jesus, sairmos da nossa zona de conforto e irmos, Senhor Jesus, em frente com muita generosidade e empatia, Senhor Deus, levando, Senhor, consolo, conforto, um abraço, uma mensagem, algo, Senhor, de Ti para seus necessitados. Em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nesta manhã de sábado. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esta palavra. Te agradecemos por todas as coisas, Deus. Que o Senhor possa estar nos encaminhando, nos encorajando, nos fortalecendo. Senhor Deus, abrindo nossas mentes, corações, para que possamos viver, Senhor, o Teu chamado e os Teus propósitos. Deus poderoso, abençoa a cada um, Senhor, que acompanha os devocionais. Enche, Senhor, cada dia mais de luz, de direção, de força, Senhor, a energia que vem do alto, para nos, Senhor Jesus, capacitar a cada dia para sairmos da zona de conforto. Porque sabemos que não é, Senhor Jesus, fácil largarmos o conforto, mas sabemos que o Senhor tem algo muito maior, muito melhor quando nós temos atitudes e posicionamentos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Te louvo por cada vida que acompanha aqui os devocionais. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Beijo, queridos. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Uma nova palavra, uma nova mensagem, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.